Oi, gente. Hoje eu poderia estar aqui gravando mais um vídeo de palhaçada, mais um vídeo brincando, como outros que tem aí no canal, né? Mas hoje eu resolvi contar um pouco da minha história. Um pouco da minha história com a depressão. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu comecei a ter uns distúrbios devido a muitas coisas que aconteceram na minha vida. Só que eu nunca acreditei, nunca quis acreditar que eu poderia ter depressão, que eu poderia ter essa doença. Muitas pessoas que vinham a mim falavam pra mim procurar ajuda médica, pra mim procurar um psicólogo, só que na minha cabeça eu não era louca. Eu cheguei a fazer tratamento uma vez, mas não por causa disso, por outros motivos de saúde. E nesse tratamento a médica me encaminhou pra psicóloga, só que eu falei pra ela que eu não queria, porque eu não era louca. Pra mim, só quem precisava de psicólogo era ou psiquiatra, é louco. Mas eu estava totalmente enganada. Há um ano atrás as minhas crises foram piorando. E foi aonde eu vi que realmente eu precisava de uma ajuda psicológica, que realmente eu precisava fazer alguma coisa, porque senão eu ia acabar me matando. O índice de depressivos vem aumentando cada vez mais no mundo. E se a gente não tomar uma atitude, se a gente não tomar uma decisão na nossa vida, infelizmente, a gente vai acabar fazendo besteira. Porque muitas das vezes a gente grita por socorro, mas não tem alguém do nosso lado. Na verdade até tem, mas eles tapam o ouvido, tapam os olhos, porque familiares não querem aceitar que tem essa doença dentro da tua casa. Familiares não querem aceitar que um filho, que um tio, que um irmão estão passando por essa dificuldade, por essas necessidades e não conseguem estender a mão. Às vezes acham que é frescura, às vezes acham que é para chamar atenção, como muitas das vezes eu já ouvi. Então eu dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo, porque antes de contar um pouco o que vem acontecendo comigo do final do ano pra cá, eu resolvi pesquisar, porque são muitas pessoas se matando por causa dessa merda, dessa depressão. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Aonde a gente vai parar? Por que a gente não me estender a mão? Por que a gente não parar para escutar alguém que às vezes não quer nem falar nada, mas simplesmente um abraço ou um ombro amigo para chorar, como muitas das vezes eu não tive? Porque a cada 45 minutos morre uma pessoa, se suicida a cada 45 minutos. E a cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por causa da depressão. Parando pra pensar, você parar pra pensar assim, mas há tantas pessoas no mundo, mas parando pra pensar, uma pessoa é uma família destruída. Você morre, mas quem fica, quem sente, são aqueles. O porquê que eu não ajudei, o porquê que eu não o que eu não fiz diferente, o porquê que eu não percebi.
No final do ano passado eu comecei com as minhas crises, novamente voltaram as minhas crises, e no começo do ano foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio. Foi quando eu, pra mim, não tinha mais motivos pra existir. Por mais que eu tinha mãe, porque minha mãe sempre fez de tudo por mim, todo mundo sabe que ainda falam que eu sou a preferida dela, por isso que ela faz de tudo por mim. Eu tenho uma mãe que sempre esteve comigo, só que infelizmente ela não conseguia enxergar, ela não conseguia aceitar essa doença. Então, no começo do ano, sem ela saber, na verdade, sem ninguém saber, só o meu marido que estava comigo, eu tomei vários remédios e aquilo não aconteceu o que eu queria que acontecesse. Eu realmente queria morrer. Eu não queria mais viver. Porque pra mim a vida não teria mais sentido. No meu coração não teria mais sentido. Porque pra mim, na minha cabeça, eu não tinha ninguém. Todos tinham me abandonado. Até que eu consegui. Criei forças e fui atrás de uma ajuda psicológica. Em fevereiro deste ano, eu comecei a fazer tratamento com psicóloga. Minhas crises foram melhorando. Só que no final de maio, eu tive um diagnóstico que, tipo, mexeu muito comigo, sabe? O diagnóstico que eu acho que qualquer mulher que recebesse um diagnóstico desse, que tem um sonho de ser mãe, abalaria muito o psicológico dela. E foi quando as minhas crises começaram a voltar novamente. Eu desabei. Foi quando eu tentei suicídio de novo. E o meu marido novamente estava lá comigo, porque ele era o único que sabia. Ele era o único que estava ali comigo. Ninguém da minha família sabia. Porque se eu contasse como muitas das outras vezes eu falava, era frescura, era pra chamar atenção. Mas não era. Dentro de mim doía. Dentro de mim tinha uma coisa que me sufocava. Tinha dias que, do mesmo jeito que o meu marido saía para trabalhar, ele chegava e eu estava deitada na cama. E foi nessa última consulta minha com a minha psicóloga, agora no final de maio, que ela decidiu me encaminhar pro psiquiatra. Não é vergonha nenhuma eu vim aqui contar, eu vim aqui falar que sim, eu passo com psicólogo, que sim, eu passo com psiquiatra. E agora, no começo da semana, foi a minha primeira consulta com psiquiatra. E conversando com ele, contando a minha história, ele disse que a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente passa por diversas situações na vida, que se são situações difíceis, a nossa cabeça começa a criar aquilo e a nossa cabeça acha que é normal. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é normal. Que pra gente tá bem, a nossa cabeça tem que tá bem. A nossa cabeça tem que ser como uma bateria de telefone, como diz ele. Se a gente carrega o celular, a bateria vai funcionar perfeitamente. Mas se a gente não carrega, não vai funcionar, não vai dar certo, você não vai conseguir ligar. Então é isso que ele quis dizer. A minha cabeça, a nossa cabeça tem que estar bem, para o nosso corpo estar bem. Só que ele me receitou
uns remédios pra mim começar a tomar. Eu tomei a primeira vez, fiquei bem. E agora este final de semana me veio as crises novamente pela terceira vez no ano. E as 4 cartelas de remédio que ele passou pra mim tomar foi as 4 cartelas de remédio que eu tentei novamente o meu terceiro suicídio. Pela terceira vez. Só que eu digo, sabe? Deus é tão bom comigo. Deus é tão maravilhoso que colocou uma pessoa na minha vida que sempre, sempre estava ali comigo, sempre tá ali comigo. Uma pessoa que olha pra mim e fala que eu sou capaz. É difícil, mas eu creio. Eu creio que é só uma fase. Nessa última crise minha, meu marido resolveu contar pra minha família, porque ele não. Eu até entendo ele, sabe? Porque é difícil você conviver com uma pessoa dentro da sua casa depressiva, que além da depressão veio a ansiedade e a síndrome do pânico. Então eu sou uma pessoa que, tipo, o bloqueio social me atrapalha muito. Eu tenho medo de sair na rua sozinha muitas das vezes. Então, por esse motivo, ele veio a contar à minha família. E para minha surpresa foi totalmente diferente do que das outras vezes. Porque das outras vezes eles falavam que era para chamar atenção, que era frescura, que não tinha nada. Só que eu acho que eles entenderam o real motivo depois de falar que realmente eu tô passando com o psiquiatra, que o psiquiatra passou remédio para mim tomar. É difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a gente aceitar que a gente tá doente. Por mais que você não tenha ninguém do seu lado. Na verdade, você tem Deus. Porque eu tenho Deus do meu lado. Porque eu tenho o Espírito Santo do meu lado. Mas mesmo assim, eu queria consolo em outras pessoas. Não é uma coisa que, tipo, o Espírito Santo tá ali, tá te consolando, mas você quer mais, quer que aquelas pessoas que estão ao seu redor te dê atenção, te dê carinho, te dê um ombro amigo. E isso não acontece e é onde você se frustra. A minha família entendeu. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais o apoio deles. De uma semana pra cá, eu percebi a diferença. Eu percebi que eles o comportamento deles comigo mudaram, graças ao meu bom Deus. E o que Deus colocou no meu coração é ajudar o próximo, é ajudar as pessoas que têm depressão. O meu canal não era o intuito para isso. Eu não queria vir aqui dizer que eu sou depressiva, dizer que eu tenho ansiedade, dizer que a síndrome do pânico me prende dentro de casa. Eu não queria vir aqui pra isso. Eu queria vir aqui pra trazer alegria, pra fazer vocês sorrirem. Mas o propósito de Deus não é o nosso propósito. Então hoje eu entendo que o meu propósito, por mais que sim, vai ter gente que vai ver, se não vai ter, eu espero ajudar um pouco, sabe? Aqueles que sofrem com a mesma doença que eu. Eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou aqui para dar uma palavra amiga.
porque eu sei como não é ter um ombro amigo. Eu sei como é ter várias pessoas ao teu redor e ao mesmo tempo não ter ninguém. Então, por mais que seja através de uma tela, uma palavra amiga ajuda. Uma palavra amiga é muito. Graças a Deus, essa semana eu tô melhor de segunda. Segunda foi ontem. De ontem pra cá eu tô melhor. Porque graças a Deus, Deus tem colocado pessoas boas na minha vida. O meu pastor também, que tem me ajudado muito. Então, são um estendendo a mão para o outro. Porque se a gente se ajudar, se a gente perceber que, opa, peraí, o meu amigo aqui não tá bem. E aí, amigo, o que aconteceu? Você tá bem? Como que foi seu dia? São mínimas coisas, sabe? Não precisa você estar ali 24 horas grudada na pessoa. Mas uma palavra amiga, um querer saber, oi, te liguei só pra saber se você tá bem, já é o suficiente. Já é o suficiente, porque às vezes aquela pessoa tá ali sozinha, já não tem um emprego, já acha que ninguém se importa com ele e fica o dia todo ali só. Então comecem a perceber mais, dê mais atenção, olhem mais os teus filhos, olhem mais os teus amigos, olhem mais os teus pais, os teus irmãos, os teus tios. Não importa quem for, até mesmo aquela pessoa que tá passando na rua, cabisbaixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe o seu dia. Isso muda a pessoa. Isso muda o dia da pessoa. Muitas das vezes a gente tá cabisbaixa, a nossa ansiedade nos consome por dentro. Mas são pessoas, há pessoas boas no mundo, há pessoas boas que podem mudar histórias de outras pessoas. Meu intuito do canal era diferente, mas Deus tocou no meu coração para que eu viesse aqui contar o meu testemunho e vim conversar com vocês cada vez mais sobre isso, sobre essa doença, porque é uma doença que está matando cada vez mais, muito mais que câncer. É uma doença que está destruindo famílias. E se a gente não perceber, se a gente não abrir os olhos, se a gente não estender a mão, infelizmente vai ser tarde. Infelizmente a gente vai chorar a morte de jovens. Infelizmente a gente vai chorar a morte de familiares por causa da depressão, por causa dessa doença que a gente não consegue abrir os olhos, que a gente não consegue aceitar, porque é dentro da nossa casa. É fácil a gente falar, olha lá, fulano morreu por depressão, olha lá. A gente tá prestando atenção? A gente tá cuidando dos nossos entes queridos? Ou tanto faz? Sabe, essa foi um pouco da minha história. Eu não tô aqui para me engrandecer, eu não tô aqui para que tenham pena ou dó de mim. Eu só tô aqui porque eu quero que vocês prestem mais atenção dentro da casa e fora da casa de vocês. Seja amigo, seja filho, seja pai, seja mãe, ame mais, porque o mundo tá tão cruel. Hoje a gente é que nem... O que me alivia hoje é escrever, e é que nem um verso que eu fiz. Hoje a gente dá tantos espinhos em vida e chora com rosas na morte. Então a gente não pode ser assim. A gente tem que dar rosas em vidas e não chorar com os espinhos na morte. Porque a gente vai saber que quando aquele ente querido se for, a gente vai ter amado ele incondicionalmente enquanto ele teve vida. Então ame mais, cuide mais. E eu fico por aqui, gente. Eu volto. Eu espero que da próxima vez melhor do que esse vídeo de hoje, com uma cara melhor, com ânimo melhor. Mas eu peço, cuidem dos seus,
Cuidem dos seus entes queridos, cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus filhos. E Deus faz o resto.